Você sabe exatamente do que você tem medo? Você já parou para pensar quais são os medos que te afligem agora, neste exato momento? Normalmente a gente tem muitos medos todos ao mesmo tempo. A gente tem medo de ir num restaurante e tá cheio, a gente tem medo de chegar atrasado, a gente tem medo que nosso carro seja arranhado, até medos mais complexos, né? Mais relevantes talvez, de medo de perder um emprego, medo de perder uma pessoa, medo de se machucar de alguma determinada forma. A maioria dos nossos medos tem como base certa forma de insegurança, medo de rejeição, medo às vezes do próprio sucesso, medo de falhar, medo do futuro e muitas outras formas. Mas se nós formos olhar bem de perto para os medos, nós vamos achar meio que duas categorias. A primeira delas são medos que não fazem nenhum sentido, nenhum. Se eu tenho medo, às vezes, de pegar um ônibus e ele está cheio e eu vou me sentir desconfortável por isso, não faz sentido nenhum, não é um problema. Se eu tenho medo de ir num restaurante e tá cheio e eu ter que voltar, não há razão de ter medo disso. E muitas outras coisas que a gente tem pequenos medos durante o nosso dia não fazem nenhum sentido. Não tem por que a gente ter aqueles medos. Então esses medos a gente já deve descartar. Descartemos esses medos que na nossa cabeça já não fazem sentido, mas nós carregamos eles assim mesmo. Aí quando formos olhar para os nossos medos, nós vamos ver alguns que fazem sentido, por exemplo, né? Na nossa cabeça. O medo de perder o emprego, por exemplo. Mas se eu tenho medo de perder o emprego, por si só esse medo não vai me ajudar. Eu ter medo de perder o emprego só vai me fazer perder o emprego mais rápido ainda. Então, o que eu posso fazer para que eu não perca o emprego? Eu posso ser um funcionário melhor, eu posso aprender mais sobre o meu trabalho, buscar cursos extras, eu posso me socializar melhor com as pessoas para que eu seja o melhor funcionário que eu posso ser. Sendo o melhor funcionário que eu posso ser e perdendo o meu emprego da mesma forma, eu não tinha mais o que fazer nessa situação. Ou seja, o medo não faz diferença, ele não importa se eu fiz o que eu devo fazer. O maior problema é que às vezes a gente carrega aquele peso de não ter feito o que a gente podia fazer, do que a gente teve a oportunidade de fazer. Se eu tenho medo de perder a minha esposa, perder o meu marido, o que eu posso fazer para não perder? Eu posso ser o melhor marido ou a melhor esposa que eu poderia. E assim, se eu perco essa pessoa, é porque era para ser assim. Eu não tive mais o que fazer. Entende? Aí nós trocamos esses medos que parecem bem enraizados dentro de nós por ações bem definidas em prol daquilo que a gente tem medo. Aí a gente esquece o medo. Deixa de ter medo porque o medo em si só, ele é destrutivo e ele só nos segura para trás. Esse medo é um instinto que vem lá dos nossos ancestrais, mas o que eles queriam, o que eles precisavam nessa época era se manter seguros e saber o que acontecia. Assim, eles não seriam devorados por um predador. Mas agora, esses medos estão segurando a gente para trás.
E a gente não deve deixar com que eles nos segurem, não deve deixar que esse medo nos limite a fazer alguma coisa, entende? Então, o meu convite para você é: olhe bem para os seus medos, olhe bem, veja o que faz sentido e o que não faz. O que não faz sentido a gente pode descartar diretamente, e esses medos que ainda a gente não consegue se livrar deles, que nós possamos trocar ele por ações concretas em prol que não aconteça aquilo que a gente tem medo, certo? Aí esse medo vai indo embora e a gente não vai precisar mais dele. E assim a gente consegue viver uma vida sem nenhum medo. Imagina que bacana a gente não ter medo mais de nada, nenhum medo na nossa vida, que tudo flua naturalmente e que a gente faça o que a gente tem que fazer da melhor forma que podemos fazer sem ter nenhum medo. Esse é o momento que eu quero que você chegue. Não tenha medo, porque o medo não faz sentido. Pensa nisso. Olha bem para os seus medos e vê o que eu posso fazer de acordo com esses medos, em prol de acabar com eles. Pensa nisso, que é muito importante. Não tenha medo, porque o medo não faz sentido. Viva uma vida sem nenhum medo, certo? Pensa nisso.